E a gente segue falando sobre as votações no Congresso, Durso, porque Senado e Câmara aprovaram a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Aquela LDO que tinha que ter sido aprovada em junho. A LDO estabelece as bases para a elaboração do orçamento, mas não apresenta valores de despesas de cada rubrica. O projeto estabelece uma meta fiscal de déficit zero para 2025. Vamos elogiar o bom humor dos parlamentares. O texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O orçamento em si só será votado depois do pacote de gastos ser aprovado, o que pode ficar para sábado. Meu querido Luiz Augusto Durso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece os parâmetros gerais para a elaboração do orçamento. Por isso que ela tem que ser aprovada ao final do primeiro semestre, para que, posteriormente, na reinauguração da sessão legislativa, comece a se discutir o orçamento. Primeiro você vê quais são os parâmetros gerais, e aí, em cima dos parâmetros gerais, você elabora o orçamento. É alguma piada de mau gosto você aprovar a lei que estabelece os parâmetros para a elaboração do orçamento 2 ou 3 dias antes da lei orçamentária? Ou será que a piada maior é estabelecer o déficit fiscal zero para 2025? Não vamos colocar aqui sapato comprido e bola redonda no nariz, por favor. Eu queria te ouvir. E eu tô te ouvindo, Capês. Interessante que a notícia traz também que deveria ser zero, mas há uma tolerância de 30,97 bilhões de reais na... Como é que é? Explica isso direito. Há uma que é isso margem... aí? A LDO de 2015 também prevê que a meta para as contas públicas do governo é de déficit ou superávit zero. Certo. Ou seja, deverá haver um equilíbrio entre arrecadação e gasto. Perfeito. Contudo, há uma margem de tolerância de 30,97 bilhões de reais no orçamento. Desculpa. Não, desculpa. Você está me dizendo o seguinte, que nós vamos fechar o ano com mais de 100 bilhões de reais de débito. Pode acontecer. E o ano que vem nós devemos fechar no mínimo com 30 bilhões de débito. Mas aí, para que você cria aquela maquiagem, são os Yanomamis do momento. Então, vamos colocar o déficit zero. Mas pode ser que seja menos 30 bilhões. Vai você. Obrigado pela explicação. Exatamente. E só eu ia complementar a fala do Diogo da Luz, que com relação à economia, né, ele falou da insegurança, agora nós teremos para 2025, nessa perspectiva, uma mudança interessante, a meu ver, Capês. A mudança do presidente do Banco Central. O Galípolo é uma indicação do presidente Lula. E sempre nós vivemos, durante 24 agora, uma guerra de narrativa. Você olhava para a economia, questionava o Banco Central, ele falava, mas eu estou engessado, isso é culpa do governo federal. Você questionava o governo federal, ele falava, mas isso é culpa do Banco Central. Acabou essa história. Agora, se a economia não vai bem, é culpa do governo, porque quem nomeou Galípolo foi o governo federal. As narrativas me parecem que vão acabar, e aí nós teremos que ver o que vai acontecer. Pode ser que nós tenhamos um bom ano, espera-se, tomara, ou que as coisas não vão bem. E aí nós teremos o dólar mais alto ainda, se é possível que isso aconteça, né? Daqui a pouco o dólar está R$10. Mas é triste, porque isso afeta diretamente o poder de compra do cidadão, que vai perder muito. Com relação à LDO, é o que você falou, nós estamos atrasados. É melhor gastar primeiro, depois a gente vê direito como que a gente... brincadeira, cara. Você estabelece os parâmetros... 1 dia ou 2 dias antes de fazer o orçamento. Tem que ser 6 meses antes para você ir fazendo o orçamento de acordo com esses parâmetros. Agora, meu querido Kriegner, vamos imaginar o seguinte, um empresário na Terra Brasilis. Um empresário que quer planejar o seu investimento para o ano que vem, 2025. Então ele fala, bom, tendência do governo, continuar gastando. Discurso não vai me tapear mais. Pode falar o que quiser, que eu sei que a tendência é gastar. Nós estamos num ano pré-eleitoral, ou seja, 2025, né? O eleitoral vai ser no ano seguinte, 2026. Então, vai ter gasto de qualquer jeito. Então, vai gastar. O déficit fiscal deve se acirrar. Ninguém acredita nesse negócio de déficit zero. Então, ele fala, bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou para a renda fixa. Vou para a renda fixa... E vou também me proteger com um pouco de moeda estrangeira, dólar e euro, porque essa é a tendência do governo. Mas aí entra o Gabriel Galípolo.
E eu penso, será que o Galípolo vai pensar como um economista responsável, professor competente que é, e fixar a tabela de juros de acordo com os critérios, os dados macroeconômicos? Ou será que ele não vai resistir à pressão do PT para mexer artificialmente nos juros? E aí vai dar inflação, anarquiza tudo. O que fazer? Esta imprevisibilidade jurídica, econômica e política, como é que faz para esse país voltar a crescer, Kriegner? Esse é o grande desafio que a gente tem agora. A impressão que dá é que a gente voltou para a fase da meta aberta. Lembra quem tem aí, lembra da frase célebre da ex-presidente Dilma, que não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar a meta aberta e quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Esse paradigma parece que voltou agora, né? Então, que o Durso estava explicando aqui pra gente. Só que agora, depois que atingir a meta, retrocede 30 bilhões da meta. Exato, fica mais caro e gasta mais. Então, a meta está aberta mesmo, mas aberta para baixo, para afundar de fato o país. O Galípolo tem um desafio gigante aí pela frente, que é conseguir segurar. Ele trouxe posicionamentos muito claros de que ele não vai mexer artificialmente, já se pronunciou a respeito disso e deu ali a sua palavra. Mas fica ainda a pergunta do quanto que a sua palavra ela consegue existir diante das pressões que estão acontecendo. A gente está vendo aí o próprio partido do presidente se manifestando, Gleisi Hoffmann se manifestou, o presidente Lula inúmeras vezes chamou de desumano essa taxa de juros, então existe uma pressão ali dentro muito forte. E a gente sabe que mesmo, por exemplo, o próprio ministro Fernando Haddad tentando ali comunicar de uma maneira muito pobre, né, acho que esse seria o melhor adjetivo, todas as medidas e os cortes possíveis e eventuais cortes que seriam feitos, o grande vilão da história acabou sendo de fato o presidente da República, que não conseguiu articular com os demais partidos, nem com seus ministros, cortes mais eficientes, cortes que viessem trazer um retorno maior. Então, se um ministro também está com essa dificuldade, o presidente do Banco Central, apesar de ter ali a sua autonomia, não deveria esperar uma dificuldade menos difícil, aí, menos complicada de ser realizada. Então, existe muita pressão, Capês. A solução mesmo, não dá para pensar numa solução otimista com essa administração, com esse governo, com a maneira PT de gerir o país. Isso é uma certeza que a gente pode ter pelos próximos 2 anos. Muito bem. Sérgio Zagarino, boa tarde. Uma alegria enorme vê-lo. Muito trânsito aí em São Paulo. Imigrantes parada, trânsito. Muito bem, estava só curiosidade. Eu queria saber qual a sua opinião diante deste quadro alarmante. Você tem um orçamento que vai ser feito com desprezo à lei de diretrizes orçamentárias, porque a Constituição quer organizar as coisas, coitadinha. Lá em 5 de outubro de 88, ela queria organizar. Faz a lei de diretrizes orçamentárias, a gente fica conhecendo quais são os parâmetros gerais. 6 meses depois você faz o orçamento. Não, vamos fazer tudo no atropelo. E ainda assim, porque o Lira ameaçou descontar o salário dos deputados. Não sei por que não desconta quando não falta outras vezes, né? Só agora. Então, como é que você acha que fica essa questão quando uma meta zero que pode retroceder 30 bilhões é déficit ou é meta? Então eu pergunto a você já acompanhou esses campeonatos de MMA? Sim. Lembra no começo quando tinha aquele golpe chamado tiro de meta? Será que essa meta vai ser um tiro de meta na cabeça do contribuinte? Boa tarde, Capês. Boa tarde a toda a nossa audiência, nossos telespectadores. É inadmissível notícias como essa, porque faz com que nós nos sentimos como verdadeiros palhaços. Você brincou em relação ao nariz e o sapato comprido, e a verdade é essa. Isso porque não há de se falar em austeridade fiscal a partir do momento que você não tem um controle eficaz das contas públicas. E quando você não tem sequer organização e uma harmonia entre o poder executivo e o poder legislativo, que é o responsável por validar, por aprovar tanto as diretrizes orçamentárias quanto o orçamento do ano seguinte. E você foi perfeito, Capês, quando você lembrou os nossos telespectadores que a lei de diretriz orçamentária, ela na verdade ela é a base. É como se fosse uma casa. Ninguém constrói a casa pelo telhado. Você tem que construir ali o alicerce, fazer a base, e aí você vai entender como será feito esse telhado. A lei de diretrizes orçamentárias, o nome diz, ela dá diretrizes. Ela diz, determinado gasto vai ser em tal área e na outra área. E a lei orçamentária, ela vai fazer a fatia do bolo, demonstrando
o local exato que vai ser gasto. Então, o mínimo que a gente espera de um Congresso sério, eu sei que parece brincadeira eu falar isso aqui, mas a gente espera que o Congresso seja sério. Porque quando você leva uma lei de diretriz orçamentária para ser aprovada, ela tem que ser validada, no mínimo, com uma antecedência necessária para conseguir fazer a análise da lei orçamentária. Eu pergunto a você e reflita como que os deputados irão realizar toda a conjuntura ali da lei orçamentária agora até o dia 20. Porque é o último dia. Hoje nós estamos no dia 18. Nós temos a sessão do dia 19 e do dia 20. Eles aprovaram a LDO. Eles vão ter 2 dias agora para fazer toda a análise do orçamento do ano seguinte. É humanamente impossível. O Kriegner falou que o presidente Lula ele disse que a taxa de juros ela é desumana e que por isso tem que na canetada reduzir. É desumano a gente viver num país que o Congresso, que deputados votam apenas de acordo com seus únicos e exclusivos interesses. Na verdade, eles não analisam o que eles votam. Eles vão para o plenário, dão o seu voto apenas em troca de barganha, como a gente está cansado de ver, em termos principalmente das emendas, Capês. Pois é. Agora, a questão é a seguinte, havia um texto interessante, o Diogo da Luz, no projeto, que permitia ao governo o contingenciamento, quer dizer, a suspensão do pagamento das emendas parlamentares. Porque se nós estamos falando de um déficit vamos falar que o déficit de 31 bilhões, é isso. Vai ser mais que isso, a gente sabe. Não vai ser 0, vai ser 31 e mais de 31 bilhões. Se nós temos 50 bi só de emenda parlamentar, mais 16 bi de lei Rouanet, são 66 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro. E aí já podia ser um corte fácil de ser feito, né? Mas parece que o Congresso não quer e agora aprovar essa questão do déficit de 31 bilhões de reais. Quer dizer, se for na linha da Dilma, o Kriegner, se dobra a meta, então é 62 bilhões? Vai dobrar a meta de déficit fiscal? Eu acho que tem uma mudança no discurso daqui para frente, Capês, porque assim, se dobrar a meta, se alcançar a meta, dobraremos o gasto. Isso é bom, né? O que é talvez ainda pior do que nós tínhamos. Mas você pegou 2 pontos fundamentais. Se o governo diz que quer economizar 70 bilhões e usa o artifício de dizer 70 bilhões de economia para impressionar, mas em 2 anos. Eu nunca vi essa conta de falar em economia por 2 anos. É orçamento. Então é 35 bilhões por ano. Ele tinha esses 2 pontos, como você disse muito bem. Começando pela Lei Rouanet, por quê? Esse governo, desde o primeiro dia, vem dizendo que é contra criar desonerações específicas para este ou aquele setor, criar diferenciações. Como discutiu demais a desoneração da Folha por muito tempo, dizendo que era injusto. E eu entendo o que ele quer dizer. Apenas 17 setores da economia terem privilégio. E nós temos uma série de situações onde alguns setores da economia têm redução ou até isenção de impostos se fizerem determinados atos. O caso típico é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet nada mais é que o governo dizer a certos empreendedores artísticos: esse seu projeto é muito bom, é do interesse popular e etc. e é importante. Então, nós abriremos mão de receber impostos da empresa que der o dinheiro a vocês. Aí já seria uma desoneração que resolveria, como você bem disse, 16 bilhões. E as emendas parlamentares, que na verdade são emendas eleitorais. O final dessas emendas é especificamente isso. São tão indecentes que são quase uma ditadura dos parlamentares sobre o executivo e sobre toda a população. Porque eles falam claramente, para votar eu preciso da emenda. O que eles estão dizendo? Dinheiro contra voto. Não é dinheiro no bolso, não é ilegal, mas é inaceitável. É imoral, porque é dinheiro para eu mandar para onde eu achar que deva mandar, aonde depois eu vou buscar os votos e aí eu mudo minha opinião e voto como o governo quer. Isso é absolutamente inaceitável. Foram 7 bilhões só nessa semana para aprovar tudo isso que está sendo feito. Então, para economizar 35, já se gastou 7 de saída. E também bastava reduzir as emendas, ou preferia eu acabar com essas emendas. Quem faz orçamento são os deputados e os senadores. Quem faz o orçamento
não pode executar o orçamento. Quem fiscaliza a aplicação do orçamento são deputados e senadores. Quem fiscaliza não pode executar. É simples assim, senão tudo fica completamente sem sentido. Como que um deputado vai fiscalizar a emenda que ele mesmo destinou e ainda está cheio de coisas secretas no meio do caminho? Se quisessem economizar, Capês, seria muito menos difícil do que dizem. Seria só atacar esses pontos e outros também muito mais eficazes. A gente vê que não querem. Pois é como dizia nosso querido saudoso Jô Soares, no seu personagem Zé Operário do Vivo Gordo Abaixo Regime. Eu quero aplaudir. Muito bem. A verdade é essa, professor Michel Temer, professor ex-presidente Michel Temer, que saudade da emenda constitucional 95 de 2016, que estabelecia o teto de gastos. Só podia aumentar o orçamento a correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Com isso, nós teríamos um enorme superávit a partir de 2030. A Argentina está se recuperando porque faz a lição de casa. Nós preferimos as narrativas.